meu nome é João Brito. Estou aqui hoje com o meu grupo, cujos integrantes são Matheus, Yasmin, Mariana e Monique. Nós cursamos no primeiro ano B do Instituto Federal IFCampus Catu. Vamos falar um pouco sobre a Química Verde. A Química Verde é um ramo da química que foi definido pela primeira vez em 1991 por John Warner e Paul Anastas, membros da Agência Ambiental Norte-Americana EPA. Isso aconteceu após a criação de uma Lei Nacional de Prevenção à Poluição. Agora Matheus irá falar um pouco sobre a história da Química Verde para que possamos entender melhor como ocorreu seu surgimento. Olá, eu sou Matheus Couto e vou estar falando agora um pouco da história da Química Verde. Bem, nossa história começa na década de 1960, quando Rachel Carson publicou seu livro Primavera Silenciosa, o qual é considerado fundador do movimento ambientalista moderno. Em seu livro, Rachel Carson, ela fala um pouco sobre os perigos causados pelo uso indiscriminado de pesticidas. Na década de 1970, nós tivemos um grande marco que foi a fundação da EPA, Agência de Proteção Ambiental, lá nos Estados Unidos. Na década de 80, nós tivemos outro grande marco, que foi os eventos feitos pela OECD, que incentivavam o discurso de proteção ambiental. Na década de 90, finalmente a Química Verde foi conceituada por Paul Anastas e John Warner. Eles dois conceituaram a Química Verde como sendo desenvolvimento de produtos químicos e processos para a redução do uso ou eliminação de substâncias químicas perigosas. Este conceito foi aprovado pela IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. E estes discursos vêm sendo, hoje em dia, muito propagados devido ao alto índice de poluição que está tendo no nosso planeta. Voltando um pouco para a década de 90, logo depois dessa definição da Química Verde, o governo norte-americano promulgou uma lei que visava a prevenção da poluição nos Estados Unidos. Resumindo, a Química Verde ela tem o objetivo de fazer você reduzir o uso de alguma substância que seja nociva ou que venha trazer algum certo prejuízo para o meio ambiente, ainda que não venha trazer diretamente algum prejuízo para você. Em outro caso, reusar alguma substância, algum produto, independente do que seja, você tentar reusar se ainda der. Caso não dê para você reusar, você reciclar, que aí a partir daí da reciclagem você consegue recuperar o produto e dessa recuperação você pode tratar o produto, caso ele seja uma substância química, e em último caso, você despejar o produto. Então essa foi a história da Química Verde, espero que vocês tenham gostado. Mariana irá conceituar a Química Verde de acordo com o que conhecemos atualmente. A Química Verde, também conhecida como Química Limpa ou Química Sustentável, se concentra em abordagens tecnológicas para prevenir a poluição e reduzir o consumo de recursos não renováveis, gerando menos dano ao meio ambiente e, consequentemente, à saúde humana. Ela pode ser utilizada em diversas áreas, como na reciclagem de materiais orgânicos, despoluição de indústrias siderúrgicas e na construção de edifícios verdes. Para isso, ela é pautada em 12 princípios distintos. Monique agora irá explicar os 12 princípios para que possamos entender melhor a importância de cada um deles. Há 12 tópicos que precisam ser seguidos ao implementar a Química Verde em uma instituição de ensino ou em uma indústria. O primeiro é a prevenção. É melhor evitar a produção de resíduo do que ter que tratá-lo posteriormente. A segunda é a economia de átomos. Procurar metodologias que maximizem a incorporação de todos os materiais do ponto de partida no ponto final. O terceiro tópico é a síntese de produtos perigosos. Quando possível, a síntese de um produto químico deve usar substâncias que possuam pouca ou nenhuma toxicidade ao ser humano e ao meio ambiente. O quarto tópico é sobre o desenho de produtos seguros. Produtos químicos devem ser desenhados de modo que realizem sua função desejada e ao mesmo tempo não sejam tóxicos. 5. Busca tornar-se desnecessária a utilização de solventes auxiliares, mas, quando eles são necessários,
Essas substâncias devem ser inócuas, ou seja, inofensivas. O número 6 busca pela eficiência da energia, ou seja, a utilização da energia em processos químicos precisa ser reconhecida pelos seus impactos ambientais e econômicos, e deve ser minimizada. Se possível, eles devem ser conduzidos a temperatura e pressão ambientes. O próximo tópico busca o detrimento das fontes de energia não renováveis, buscando utilizar como matéria-prima, sempre que possível, fontes renováveis. O tópico de número 8 evita a formação de derivados, uso de grupos bloqueadores para proteção e desproteção, modificação temporária por processos químicos ou físicos devem ser minimizados ou até mesmo evitados. No tópico de número 9, os reagentes catálicos são sugeridos, visto que eles são melhores que os estequiométricos. O tópico de número 10 diz que os produtos químicos devem ser desenhados de modo que, ao final da sua função, eles se fragmentem em produtos de degradação inócuos. O tópico de número 11 é a análise em tempo real para a prevenção da poluição, onde será necessário o desenvolvimento futuro de metodologias analíticas que viabilizem o monitoramento e controle dentro do processo em tempo real antes da formação de substâncias nocivas. O último tópico fala sobre a química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes. As substâncias, bem como a maneira como elas deverão ser utilizadas, devem ser escolhidas a fim de minimizar o potencial a acidentes químicos. Após toda essa reunião de informações, finalizamos o nosso seminário com algumas informações adicionais que Yasmin Barbosa irá citar. Após termos explanado os conceitos de química verde e tudo o que a envolve, vou trazer agora algumas informações adicionais. O 5º encontro da Escola de Química Verde, realizado pela CTBE e pela UFRJ, mostrou que o cenário da química verde vem se ampliando cada vez mais no Brasil. Entre as empresas que mais investem em química verde no Brasil está a Braskem, que é uma empresa que se dedica ao setor petroquímico. O assunto vem interessando e acarretando cada vez mais pessoas, não somente a empresas de grande porte, mas a situações cotidianas entre pessoas de diversas idades, como é o caso de um projeto criado por um professor de química da FAESA, que usa da tecnologia para entreter os seus alunos em oficinas práticas com ações de sustentabilidade relacionadas aos conceitos de química verde. Esse projeto amplia o conhecimento dos alunos e os impulsionam a levar essa prática para outros meios de convívio fora da escola. Essas ações ocorrem por meio de oficinas 100% práticas, onde os alunos aprendem a transformar até mesmo o óleo de cozinha em biodiesel. A crescente demanda produtiva exige alternativas sustentáveis, que sejam economicamente viáveis e que reduzam impactos ambientais e sociais. O planeta Terra ainda é o mesmo desde seu surgimento, assim como os recursos não renováveis. Porém, a demanda para esses recursos só cresce, juntamente com o crescimento populacional. Somos aproximadamente 7,84 bilhões de pessoas habitando na Terra, necessitando diariamente de comida, água, saneamento básico, moradia e gerando uma demanda produtiva que não está conseguindo acompanhar as necessidades dessa superpopulação. Sendo assim, remetendo-nos ao conceito de sustentabilidade, ele está relacionado com uma mentalidade, atitude ou estratégia que é ecologicamente correta, viável, a nível econômico, socialmente justa e com uma diversificação cultural. Conseguiremos casar o triângulo inovação, sustentabilidade e demanda do mercado quando atingirmos o ápice dos 12 princípios que regem a química verde.